reparem o seguinte, nosso trabalho vai ser vinculado às chamadas conversões de unidades, ou melhor, unidades de medidas. Nós temos hoje diversas unidades de medidas, muitas. Temos desde comprimento, que é a distância, temos unidade de área ou superfície, de volume, capacidade, de massa. Nosso trabalho aqui é usar comprimento, área, volume e capacidade. Tá? Massa, não, infelizmente não. Mas o que acontece no nosso caso? Quando se fala em unidade de medida, nós temos sempre uma unidade central, unidade usual. E a unidade usual, no caso, se for trabalhar comprimento, é 1 metro. Se for trabalhar área, que é superfície, é 1 metro quadrado. Se for trabalhar com volume, é 1 metro cúbico. Se for falar em capacidade, é 1 litro. Essas são unidades usuais do dia a dia, são unidades padrões. Só que, na unidade padrão, nós temos subunidades, unidades menores, que são submúltiplos ou múltiplos. Por exemplo, quais são os múltiplos do metro? É o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Quais são os submúltiplos, que são menores que o metro? Decímetro, centímetro, milímetro. São os menores. E é interessante você olhar essa transmissão online, porque lá eu estou mostrando como se transforma, você pode transformar uma unidade na outra. Se você sai da esquerda do quilômetro em direção ao milímetro, cada casinha que você andar, ela cresce 10 vezes em relação à anterior. Ela aumenta de 10 em 10. E se você for andar da direita para a esquerda, ou seja, do milímetro para o quilômetro, é o contrário. Se no sentido você multiplica, quando você volta dividindo. Por isso que nós temos o seguinte, 1 quilômetro ele vai ter 1000 metros. Seria 10 vezes 10 vezes 10. 1 quilômetro tem 1 milhão de milímetros. Que você vai se deslocar 6 casas para chegar no milímetro. 1 metro tem 10 decímetros. 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro tem 1000 milímetros. Mas, quando eu vou usar essas unidades de comprimento? Quando for medir a distância de um objeto. Outro, quando eu for achar o perímetro de uma figura. E o que é perímetro? Soma de todas as dimensões. Soma de todos os lados. Soma do contorno de uma figura. Então, quando isso acontece, você até já viu lá em triângulos a mesma situação. Quando isso acontece, quando eu quero saber a soma dos lados de uma figura, eu vou manusear o chamado comprimento, a distância. Ok? Segunda forma de unidade são as unidades de área. Se quiser colocar ao lado, área ou superfície, vai ser a mesma coisa. Mas o que vem a ser essa área ou superfície? É o enchimento de uma figura. Por exemplo, a sua casa tem paredes, correto? E as paredes elas são pintadas. Então, a pintura feita na parede, ela simboliza a área dessa parede. Então,
A superfície, a área, simboliza o enchimento de uma figura geométrica. E, para se achar a área de uma figura, a teoria fala o quê? A área é o produto, é a multiplicação de duas dimensões. Então, duas dimensões que possuem a mesma unidade. Então, quer dizer o quê? A unidade usual de área ou superfície são unidades quadradas. A gente tem lá metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Então, por isso temos isso. Outro fator também importante, quando você pula de casa a casa, esse pulo de casa a casa, se você vê no comprimento, ele aumenta de 10 em 10 vezes. Na área, ele aumenta de 100 em 100 vezes. Então, se você caminhar da esquerda para a direita, cada casa ela cresce 100 vezes em relação à anterior. 100 vezes. E se você caminhar, no caso, da direita para a esquerda, é o contrário. Cada casa se torna menor 100 vezes em relação à anterior. Por isso que, no sentido, eu multiplico, no outro eu divido. Então, por exemplo, olha que interessante. 1 quilômetro quadrado tem exatamente 1 milhão de metros quadrados. Olha bem. 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. 1 quilômetro ao quadrado tem 1 bilhão de milímetros quadrados. Então, reparem a mensuragem que nós temos. Por quê? Porque as unidades de superfície ou de área, elas são um produto de duas dimensões. E agora a parte importante. Mas nós vimos os quadriláteros, vimos os triângulos já, correto? Por exemplo, como é que se acha a área de um quadrado? Como é que eu sei a área quadrada do VTEM? A área de um quadrado ela é uma fórmula matemática que indica o quê? A área de um quadrado é o lado vezes o lado ou o lado ao quadrado. Como é que se acha a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Ou comprimento vezes largura, tanto faz. Como é que se acha a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Como é que se acha a área de um losango? Losango, se você observar, se você lembrar, ele tem duas diagonais, diagonal maior e diagonal menor. E para se achar a área de losango, temos em conta isso. A área de um losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Quando é que se acha a área de um trapézio? Opa, lembrem, o trapézio ele tem apenas um par de lados paralelos, que são as bases. Então, para se fazer achar a área de um trapézio, o que fazer? Parênteses, base maior, mais base menor, fecha os parênteses, vezes a altura. A altura é o segmento que liga as bases de um trapézio, vezes a altura sobre 2. Então, são figuras geométricas que tem como você achar o valor de sua área. Não vou levar em conta a circunferência, também tem. Nós lembramos, vocês devem lembrar. A de uma circunferência é π vezes r ao quadrado. Agora, unidade de volume. Volume, ele indica o tamanho que eu quero fazer um recipiente qualquer. Por exemplo, se a tua casa tem piscina, você pode calcular o volume da tua piscina. O volume dela indica o tamanho, o material que eu vou gastar para fazer a piscina. Então, o volume, a teoria afirma, para se encontrar o volume de uma figura, nós temos que multiplicar 3 dimensões: comprimento, largura
e altura. Então, por multiplicar 3 dimensões, a teoria fala o quê? Que a unidade usual utilizada em volume são unidades cúbicas. São unidades elevado a 3. Por isso tem lá quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, por esse motivo. Porque ele é criado através da multiplicação de 3 dimensões. Outro fator também importante. Observem que, da esquerda, do quilômetro cúbico até o milímetro cúbico, de casa a casa, cada pulo que você der, você aumenta 1000 vezes em relação à casa anterior. Olha que, gente, olha como é que é interessante. Ou seja, 1 quilômetro cúbico tem exatamente 1 bilhão de metros cúbicos. Até faça queria que vocês fizessem uma coisinha, se fosse possível. Sabem que nós temos lençóis freáticos. Temos aqui o Aquífico Guarani, né? Nessa região. Temos o Alterchão, que é na região norte. Verifiquem a capacidade desses aquíferos em metros cúbicos. Verifiquem. Vocês terem uma noção do que acontece. É uma pesquisa interessante você fazer, você manusear isso. Tá? E tem várias figuras geométricas hoje, figuras espaciais, que nós temos o volume. Temos de pirâmides, temos de... vamos ver aqui. De cilindros, nós chamamos de cone, de prismas, temos vários. Mas a gente vai trabalhar especificamente com 2 tipos de figura. Uma delas é o paralelepípedo, que é uma caixa. Imagina uma caixa, forte de uma caixa. Ela tem um nome, paralelepípedo. E do cubo. O cubo ele é como se fosse um dado. E o cubo é uma figura espacial que tem todas as dimensões com o mesmo tamanho, iguais. E essas dimensões, no caso, no cubo, são chamadas de aresta. E para se achar o volume de um cubo, como são 3 valores iguais, a teoria fala o quê? O volume de um cubo é sempre a sua aresta, no caso, é o lado dele, elevado ao cubo. Então, se você tiver um dadinho que tem 1 centímetro de lado de aresta, o volume dele vai ser 1 elevado ao cubo, 1 elevado a 3, que seria 1 centímetro cúbico. E a outra forma que eu falei com vocês, a caixa, o paralelepípedo, ou até uma piscina, vamos dizer assim, como é que você acha o volume dela? Multiplicando o comprimento vezes a largura vezes a altura ou a profundidade, que é a mesma coisa. Até faça também, quem tiver piscina em casa, faça esse exercício prático. Veja com o pai de vocês quanto é que mede o comprimento dela, a largura e a profundidade. Aí multiplique esses 3 valores. Você vai encontrar o volume dessa piscina. Que é interessante, né? E, no final, a capacidade seria um enchimento do volume, que são unidades vinculadas ao litro. Por exemplo, uma garrafa PET de Coca-Cola, ela cabe em 2 litros de Coca. Tem a garrafa que cabe menos, cabe 600 ml, que é menor. Tem a latinha, que cabe em, se não me engano, 350 ml, se eu não me engano. Então, capacidade se refere a unidades vinculadas ao litro. Tem 1 quilolitro, tem 1 hectolitro, tem 1 decalitro, tem 1 litro, decilitro, centilitro e mililitro. Sendo que a unidade usual é o litro. Só que agora, o que é interessante para mim? Nós temos uma ligação direta envolvendo volume e capacidade. Uma ligação direta. Posso afirmar a vocês. Por exemplo,
Está na sua telinha. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Olha bem, cada 1 metro cúbico tem 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Você pode mais. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Só que não é comum você falar o decímetro cúbico, não é isso? Imagina você ir na conveniência e falar assim para o trabalhador, quem trabalha lá. Aí eu quero comprar 2 decímetros cúbicos de refrigerante. Ele não vai te entender. Eu quero 1 decímetro cúbico de Coca-Cola. Ele não vai te entender. Eu quero comprar 1 litro. Mas essa é a ligação que nós temos envolvendo capacidade e volume. Aí que eu te falei, um exercício que é interessante, que foi da piscina. Você mora em casa, tem piscina, ou tem prédio, ou tem a piscina, faça esse exercício. Ache volume, depois transforme esse volume para litros. Aí você vai ver a capacidade que tem de água. Outro exercício interessante, quando chega na sua casa a conta de água, que a Águas de Gariroba manda para sua casa, a conta de água ela é medida em metros cúbicos. Então, às vezes, você olha naquela conta e está escrito assim, 20 metros cúbicos. Você fala o seguinte, nossa, gastou tão pouco. Tão pouco. Agora, imagine que cada 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Ou seja, 20 metros cúbicos seriam 20.000 litros de água. 20.000 litros. Então, por isso que, às vezes, os órgãos públicos falam muito em você controlar o gasto com água, por exemplo. Que, às vezes, você não vê tanto quando você fala em metro cúbico. Agora, quando você vê que cada 1 metro cúbico tem 1.000 litros, já fica algo diferente. É um valor muito maior do que nós esperamos. Correto? Então, essas são as unidades que iremos trabalhar. Aqui, pessoal, tem uma outra tabelinha, semelhante que eu passei anteriormente, né? Também se você achar interessante também copiar, você verifica uma das duas. Aqui também tem essa dimensão, né? Só que essa tabela agora, ele utiliza um parâmetro. O parâmetro que ele se refere aí em relação ao metro, que é a unidade usual. Observe que tem a unidade usual que está mostrando aí. Tá vendo? Então, ó, por exemplo, olha que interessante. 1 metro na comprimento. Ó, 1 metro tem 10 decímetros, tem 100 centímetros e tem 1.000 milímetros. 1 metro tem 0,1 decâmetro, 0,01 hectômetro, 0,01 quilômetro, e assim por diante. Então, são materiais usuais. Tá? E a nossa ênfase vai ser vinculado a eles. E lembrando que a capacidade e o volume, eles têm uma ligação muito grande entre si. Por que grande entre si? Que elas, uma se transforma na outra e vice-versa. Ok? Então, o volume é usado para saber o tamanho de uma piscina. Capacidade é para saber quanto eu vou gastar para encher de líquido, para encher aquela piscina. Tá bom? Então, página 60, na sua telinha, figura 1. Agora com você fala o seguinte. A figura representa uma régua graduada de 10 centímetros. Tem uma reguinha aí para você ver. Tem os pontos, tem alguns valores ali, só inicialmente não tem nada. Localize na linha da escala dessa régua os pontos A, B, C, D e E nessa ordem, sabendo que a distância entre os pontos são. Então, no caso, nessa ordem, por que isso? Ela começa no ponto A. E qual é o começo de uma régua? É o zero.
Então, para mim, o ponto A ele se inicia no 0. Então, de A até C tem 43 milímetros. Aí eu te pergunto, a nossa regrinha é em centímetro. 43 milímetros simboliza 4,3 centímetros. Então, do A até o C vai ter 4,3 centímetros. Depois do 4, são 3 pontinhos. É o C. Próximo ponto. De B até C tem 1,8 centímetros. Como ele falou que está na ordem, e a minha sequência é A, B e C, então, se C eu parei em 4,3 centímetros, e de BC eu tenho 1,8, como eu vou achar o B? Basta pegar 4,3 menos 1,8, que se pela ordem, B vem antes de C. Então, 4,3 menos 1,8 daria 2,5, 2,5. Então, por isso que B está marcado aí em cima do 2,5. Depois, ele fala o quê? CD, aí sim, de C até D, tem 3,7 centímetros. C é 4,3 centímetros. Se de C até D tem 3,7 a mais, se eu somar 4,3 mais 3,7, D ficaria em cima do 8 centímetros. E de B até E, que é o ponto final, tem 75 milímetros. 75 milímetros para a gente, se eu dividir por 10, daria 7,5 centímetros. Então, de B até E, tem 7,5 centímetros. Mas B começou aonde? Com 2,5. 2,5 mais 7,5, que é a distância até E, dá 10. Então, por isso que o ponto E está em cima do 10 centímetros. Então, reparem que aí é trabalhar o quê? As unidades, ok? Segunda questão. A figura a seguir representa o percurso que um atleta faz da sua casa, que fica no ponto A, até o ginásio de esporte, que fica no ponto B. Ok? Indique em metros, olha bem, ele quer saber em metros. E depois em quilômetros, a distância total que o atleta percorreu na caminhada de ida e volta ao treino. Então, ele fala de ida e volta. Então, iria dobrar o valor, tem, que ele vai de A até B e vai de B até A. Ok? Então, reparem que as distâncias estão diferenciadas. Tem 1,22 quilômetros, tem 423 metros, 1,08 quilômetros e 687 metros. Como eu quero saber em metro e quilômetro, o que fazer inicialmente? Eu vou transformar as unidades que ele tem de quilômetro para metro. Lembrando que cada 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 1,22 quilômetros seria 1.220 metros. 1,08 quilômetros seria 1.080 metros. Então, o que fazer agora? Para saber a distância total, ida e volta. Vai ser 2 vezes 1.220 mais 423 mais 1.080 mais 637, que deu um total de 6.820 metros. Mas ele quer em metro e quilômetro. Ok? E para se passar de metro para quilômetro, o que fazer? Basta dividir o que você tiver por 1.000. Então, dividindo 6.820 por 1.000, daria 6,82 quilômetros. Então, no caso, a distância total percorrida foi de 6.820 metros, ou
6,82 quilômetros. Terceira questão. Em um terreno retangular de 80 metros de perímetro, foram construídos 2 canteiros no formato de semicírculos, com diâmetros coincidindo com os lados menores do terreno, quer dizer, com a largura, como mostra a figura a seguir. Tem no seu livrinho uma figura. Ele fala que π é igual a 3,14. Ele pergunta o seguinte: determine o perímetro aproximado dos canteiros. Gente, o que é perímetro? Soma dos contornos. Soma dos contornos. E é um canteiro. Ok? Ele tem a parte circular do canteiro e tem a largura do canteiro. Eu quero saber o perímetro desse canteiro. Primeira coisa, o terreno tem de perímetro 80 metros. E é um retângulo. O retângulo tem 2 comprimentos iguais e tem 2 larguras iguais. Então, se embaixo é 30, a parte superior também é 30. Dá 60. Quer dizer o quê? A largura do meu terreno é, no caso, de 10 metros. Então, a largura nós temos 10 metros. Ok? Só que, como ele falou em semicírculo, qual é o comprimento de um círculo? O comprimento de um círculo é 2π vezes r. Isso é uma volta inteira. Como é um semicírculo, é metade. Então, o comprimento dessa metade é apenas π vezes r. E r é o raio, não é? Então, como ele falou que a largura e o diâmetro são iguais, e se você lembrar que o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, o raio é metade do diâmetro. Então, no caso, se o diâmetro é 10, o raio é 5. Então, ficaria 5 vezes π, 5,3,14, que vai dar um total aí de 15,7, que é a curva, mais 10. Então, daria 25,7 metros.